Atos 17, verso 16. Eu vou me afastar um pouco aqui, porque aí eu leio ali o que está escrito ali e fica melhor, porque é a própria versão, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses gregos. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram à reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, na verdade o original diz: homens atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata e pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém? Senhor, que a tua palavra não só fale aos nossos corações, mas que essa palavra transforme as mentes e as vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, essa passagem aqui de Paulo no Areópago de Atenas é uma passagem emblemática, é uma passagem importantíssima, é uma passagem assim muito importante. Se você puder, inclusive, deixar a sua Bíblia aberta, eu gostaria de fazer uso de algumas expressões que tem aí. Na verdade, eu queria acompanhar o próprio texto, aquilo que o Lucas escreveu. O Lucas é o autor do livro de Atos. E andando com Paulo, ele escreve e ele começa a falar, porque quando Paulo está saindo aqui de outro lugar, estava ele vindo de Bereia, ele tinha passado em Tessalônica e Bereia, e estava vindo de volta, agora parando de Atenas para chegar em Atos 18, vai chegar em Corinto. Então ele está em Atenas de passagem. E acontece lá no verso 16 que Paulo fica profundamente indignado com aquilo que ele está vendo. Ele está vendo a cidade cheia de ídolos. E o texto seguinte vai dizer que ele está pregando a palavra na sinagoga. E ali na sinagoga pessoas tementes a Deus estão ouvindo publicamente ali ele pregando. Mas acontece uma coisa muito interessante, que Paulo começa a pregar publicamente. Isso você pode ver no verso 17, bem como na praça principal, se quiser colocar na tela, 17 e 17, está lá escrito: bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Eu queria dar uma pausa aqui e colocar para vocês algumas coisas.
Nós vivemos uma cidade como a cidade, num tempo como a cidade de Atenas. Aliás, é por isso que a Bíblia é tão inteligente. A Bíblia, ela coloca as circunstâncias e nos permite fazer grandes paralelismos. A gente pega a história de Jacó e faz um paralelo olhando a vida de Jacó. A gente pega a história de Abraão e assim a gente vai fazendo esses paralelismos. E a gente vê a cidade de Atenas, uma cidade necessariamente parecida com os nossos dias. Primeiro que você vai em Salvador e você encontra inúmeros terreiros de macumba. Agora eu fui pregar lá em Paripe, melhor dizendo, e subindo plataforma você passa vários lugares que têm de fato nomes de entidades do candomblé. Oxumaré, Oxê, Apom, Afonjá e um monte de maluquice dessas entidades. Sabemos que não existem, nenhum outro Deus existe. 1 Coríntios 8 fala isso, ninguém é Deus, aquilo são demônios. Eles têm poder sim, mas eles estão subjugados ao poder de Jesus. Mas a verdade é que há um misticismo recorrente. E a gente vive essas coisas, a gente vive muito. E a gente, o que Paulo está aqui, ele está indignado com isso. Então, o que isso acontece aqui, para a gente pensar um pouquinho naquele efeito rana-chaleira, aquele efeito muito conhecido, George Barnes escreveu um livro sobre isso, que é o efeito de amortecimento e adormecimento. Você, quando está enculturado, quando você está dentro da cultura, a tendência sua é se acostumar com tudo que você está vendo. A primeira vez que você vê um beijo de duas mulheres na televisão, fala, meu Deus, que absurdo. A segunda vez você fala, rapaz, essa Globo, eu vou te contar, viu? Na terceira vez você fala, é por isso que eu não assisto televisão. Na quarta vez você nem reclama, nem fala mal da Globo, e também você não assiste, mas também você já é uma pessoa neutra. Ou seja, o sal já não salga. A cultura tem essa capacidade de amortecimento. A gente começa a viver e a gente toma como normal aquilo que é da nossa própria cultura. Isso é normal no ser humano, só que é inaceitável do ponto de vista daquilo que John Stott chama de contracultura cristã. Irmãos, perceba bem uma coisa. Se você não é do contra, você já foi enculturado, você já foi, como é que eu diria? Já foi cooptado pelo maligno. É necessária esta indignação contra aquilo que é errado. E aí começa uma coisa muito importante. Paulo consegue achar alguns tementes a Deus, mas Paulo vai para a praça pública e ele começa a debater publicamente o evangelho. Eu queria falar um pouquinho sobre o evangelismo. Preste atenção. É natural que em tempos de reação, em tempos de ativismo das minorias, não só LGBT, mas em termos de ativismo mesmo, muita gente começa a agredir simultânea e sucessivamente os cristãos e a cultura judaico-cristã. E, consequência disso, preste atenção, a sua fé vai se recolhendo ao espaço privado. Paulo está pregando publicamente e chamando para o debate. Mas a sua fé, a nossa fé, vai se recolhendo para o espaço privado, ou seja, fé no quarto, fé no carro, fé na sua casa. E a fé pública? E o espaço público de fé? Irmãos, a sociedade, a escola, o shopping, todo espaço é de todo mundo, é espaço democrático. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser no espaço público. Se ele não transgredir a lei, tipo assim, ele tira a roupa e vai andando no meio da rua. Se ele fizer isso, ele é preso como louco, é tido como louco. Mas fora essas transgressões, o espaço público é público, ou seja, qualquer pessoa pode absorver e assumir qualquer ideologia, qualquer pregação, qualquer ideia. Eu estou falando isso porque a maioria dos crentes, no espaço de oposição, na circunstância de oposição, estão se recolhendo timidamente da sua posição de radicalidade. Irmão, ninguém tem verdade não, irmão. Ninguém dessas pessoas tem a verdade não. A verdade é uma pessoa e ele habita em nós e se chama Jesus Cristo. Nós temos que enfrentar oposição conscientemente. Se você é covarde, eu quero dizer para você que você está fora do reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que ficarão de fora os covardes. Se você não tem resposta acerca das coisas da fé, está errado você. Você está errado, eu estou lhe falando, você está errado. Se você não sabe responder aquilo que é dito, você não estudou. E você e eu, e nós temos que fazer esse enfrentamento público que Paulo fazia. Nós é que temos a verdade, nós temos toda a resposta, irmão. Essa semana, vou lhe contar, porque talvez você não tenha visto o meu Facebook, eu postei Facebook de uma historinha pequenininha, alguém já ouviu isso? Ótimo, ouve de novo.
Donald Trump chega na Casa Branca e conta a história de um presidiário. O cara tem 20 anos de condenado, não sei o quê, fulano de tal, fica em pé. Aí o cara fica em pé. Aliás, vem aqui, pum, põe o cara em pé. O camarada foi condenado por muitos anos por um crime lá. Aí virou e falou assim, e o policial federal que o prendeu está aqui, fica em pé. Aliás, vem aqui. Aí ficou o bandido, o ex-bandido e o policial federal que o prendeu. Aí ele continua a história, Donald Trump. E falou assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. A fé é muito mais poderosa do que o Estado. Aí continuou e falou, ele estava na prisão, na solitária, ele falou isso, e ele ouviu uma pregação pelo rádio, de uma cruzada muito famosa. Eu entendi que fosse a cruzada de Billy Graham. Aí ele ouviu uma pregação no rádio, se converteu, e aí ele falou, e ele hoje dirige um trabalho e já resgatou mais de 2.500 presidiários que foram transformados como ele. E aí vira para a multidão, aí todo mundo aplaude, ele fala assim, e eu quero dizer para vocês uma coisa, isto é o poder da oração. Aí ele não foi pregar, o certo seria, Jesus transforma, tal. Mas tudo bem, como presidente está bom demais. Isto é o poder da oração e é por isso que eu quero pedir a vocês que estejam orando pela nossa nação. Irmãos, isso foi no pátio da Casa Branca, você entra lá no meu Facebook, você vai ver. Quando eu postei aquele negócio, e rapidamente 70 pessoas compartilharam, de lá para cá eu não vi mais, quantos já compartilharam aquele vídeo maravilhoso. Por que é que tanta gente tem tanta raiva dessas coisas? Agora, hoje é domingo, ontem no sábado, o grupo os ativismo LGBT, que vai se reunir agora em Nova York, na terça-feira, as duas maiores entidades LGBT que se reúnem ali, as duas maiores fizeram a declaração, elegemos Donald Trump inimigo mundial número 1 do ativismo LGBT. Por que isso? Porque o cara está ocupando o espaço público com sua fé. E o LGBT, e ninguém da oposição admite que você ocupe sua fé. Só que é o seguinte, irmão, os covardes ficam de fora. Você tem que enfrentar as pessoas, porque os seus argumentos sempre são melhores. Sabendo isso, que eles vão usar aquilo que se chama argumento ad hominem. Quando você ouve falar no argumento ad hominem, ad hominem, que é de homem, ad hominem é contra homem, argumento contra homem, argumento ad hominem é o quê? Chega para você e fala assim, aí você fala, não, você não pode falar da evolução. Você está falando do quê? Do Big Bang? Você quer saber quem foi que disse o Big Bang? Primeiro que o Big Bang, quem propôs essa teoria, na verdade foi sugestionada por Charles Darwin. Aí você solta assim, né? O cara não sabe mesmo, o pessoal não lê. Foi proposta por Charles Darwin no final dos seus escritos. Aí o cara fala assim, eu não discuto com o crente não, porque crente é tudo alienado. Aí ele vira para você, isso é argumento ad hominem, ele ataca você. Aí você, por que você está falando de mim? Eu estou falando de ideias. Você não sabe ficar no campo das ideias, não é? Você tem que agredir, você tem que debater a ideia. Porque as coisas elas estão contra a gente, elas são contra as pessoas. E nós não somos contra ninguém, irmãos. Eu não somos contra o gay, não somos contra ninguém. Nós temos uma mensagem, esta mensagem é poderosa e é a mensagem que transforma, não somos nós. Então por isso que a gente vai para o enfrentamento sempre sem medo. Irmãos, várias vezes eu já participei de cultos ecumênicos, de formaturas, e aqui tem pessoas convertidas por eu ter ido fazer culto ecumênico, tá? Eu, padre e espírita, e eu pregando, na hora que sobe o padre, fala bem, na hora que sobe o espírita, fala bem, na hora que eu subo, a graça de Deus vem e fala, e o camarada, nunca, eu quero congregar nessa igreja, o camarada vai congregar na igreja do pastor que não fugiu do culto ecumênico. Já fiz casamento 3 vezes na igreja católica, já fiz casamento na Senhor dos Passos, não. A igreja do Senhor dos Passos, já fiz 2 casamentos no Senhor dos Passos, já fiz na igreja dos Remédios 3 casamentos, eu não fujo de embate nenhum e conheço esses padres todos. Por que eu vou fugir, irmão? Se eu sei que quem tem o crido, que é poderoso e sou certo para guardar o meu depósito. Não fuja do espaço público, porque o espaço é nosso. Quem chegou depois, problema. O espaço é nosso. A escola é nossa, a casa é sua, os lugares de valar são seus, o trabalho é seu. Nós temos argumento. E nós não temos pouco argumento não, irmão. Se você um dia me fizer qualquer pergunta de qualquer natureza, todo que eu sei tudo não, mas eu te respondo rapidamente em áudio. Você pergunta assim, isso. Eu pero um pouquinho e respondo em áudio para você argumentar com qualquer pessoa. Isso não é mentira. Tem testemunha aqui de várias pessoas que sabem que isso é verdade. Por quê? Porque você não pode se acovardar. Você tem costa larga, você tem retaguarda, mas não se acovarde. O espaço é público e o espaço é nosso, é daquele que tem o poder de Deus e que tem a mensagem verdadeira. Amém?
Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não se acovarde, o espaço é seu. Glória a Deus. Vamos continuar. Paulo, ele enfrenta uma situação aqui. Continua o texto na tela, eu espero que esteja na tela, está na tela? O texto fala no verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Irmãos, muitas filosofias estão perfazendo o nosso mundo. Muitas filosofias. Os epicureus e os históricos é bem facinho. Todos os dois acreditam que não existe vida depois da morte. Um acredita, o epicureu acredita que você deve viver os prazeres. Basicamente assim, vá para cinema, tome seus vinhos, viagem, faça tudo, porque a vida é efêmera, então curta. Eles são a miniatura do hedonismo, que é assim, viva para o prazer. Aquelas pessoas que chegam na sexta-feira no barzinho e tomam todas até domingo e voltam para casa, essas pessoas não são epicureus. Essas pessoas são hedonistas ao extremo. É mais do que ser epicureu. O epicureu, ele não acredita em vida depois da morte. E essas pessoas que fazem isso, muitos deles são até religiosos. Eles são entregues ao prazer. E o estoico não. O estoico é como se fosse um pouco cético. Ele acredita que o mundo é mau, que as coisas não estão bem, as pessoas são más, as pessoas são ruins. O estoico ele é meio assim, ele evita. Ele é muito contemplativo, ele olha o mundo, ele é reservado, ele não acredita em amizade, não acredita em ninguém. Mas epicureu e estoico, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que sempre você vai encontrar pessoas que ensinam a você uma filosofia barata de vida. Tipo assim, chega para você gratuitamente e fala assim, rapaz, ter filho, vou te contar, viu? Quero mais nunca na minha vida. Eu é que sei o que eu passei quando o meu nasceu. Então, eles começam a passar filosofias de vida, como Paulo enfrentava filosofias, que não é nem filosofia, são pseudo-filosofias de casamento. Casamento? Ai, ai. É por isso que cada um por si, Deus por todos. Eu estou na minha, meu marido na dele, e a gente, graças a Deus, tem uma cama para dormir juntos. Eles vão trabalhando filosofiazinhas para substituir a verdade. Se não dá através de um desvio completo, dá através de filosofias. Irmãos, tem de tudo que é tipo. Essa semana, a igreja anglicana, saiu no Jornal Nacional. Saiu sexta-feira à noite, saiu no Jornal da Band na sexta-feira à noite, que a igreja anglicana aprovou por unanimidade a adoção no Brasil, em todas as dioceses, do casamento homossexual. A igreja anglicana já adotou no Brasil o casamento homossexual oficialmente, e está no Jornal da Band. Também entre lá no Facebook, você vai pesquisar a informação. Ou seja, você pode ter Jesus e mais uma filosofia. Você pode ter Jesus e mais uma adição. Jesus e um fermento. Irmãos, não funciona assim. Nós temos a obrigação de estudar. Aqui hoje pela manhã, estiveram presentes aqui alguns alunos da Faculdade Eurico Bergstein. Esses alunos, eu quero parabenizar eles e eu quero pedir, eu não sei quantos foram, talvez hoje alguns faltaram, outros não sei, mas eu queria que ficasse de pé todo mundo que esteve hoje aqui na Faculdade Eurico Bergstein estudando. Fique de pé, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ter tido, aqui eu estou vendo 7 pessoas. Cadê Rafael? Vem aqui, Rafael, por favor. Cadê? 8, 9. Bota a cara aí para todo mundo ver. Aqui, ó. Siloé, aqui, né? Siloé. Não é Fernanda, é Siloé? Siloé, não é Fernanda. É Samuel. Cadê Rafael? Tá com o Lugudu, né? Lá dentro. Pois bem, o que é que essa turma que estuda aqui uma vez por mês, antes era 15 em 15, mas a agenda está tão tomada que eles estão vindo estudar uma vez por mês. Na verdade, a faculdade está dando para essa turma aí nortes, flashes, insights de leitura e de estudo. Obrigado, Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor pela faculdade, pela vida de Rafael, glória a Deus. É claro que não é só aqui que você estuda, mas eu estou dando um exemplo de um insight, de um momento de insight que você tem que ter, porque você vai enfrentar e está enfrentando muita oposição filosófica, conceitual. E eu quero dizer uma coisa, é muito mais fácil para o diabo, irmão, esse negócio de o diabo aparecer de chifre, de rabo vermelho, isso não existe. A melhor maneira do diabo tentar estragar a igreja é entrar nela. A melhor maneira do diabo estragar na igreja é entrar na igreja. Pai do Senhor, diabo. Ele não vai dizer pai do diabo, né? Meu nome, diabo. Ele não vai fazer isso. Pai do Senhor, diabo.
Nunca você vai ouvir essa frase. Mas travestido, transmutado, camaleonicamente residente na igreja, aquela pessoa que não aceita a santidade, que tem seus próprios critérios, que vive a vida como quer, mas está dentro da igreja cantando grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Essa música, por exemplo, não precisa ser cristão para cantar. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Não precisa ser cristão para cantar isso. Não vai, você não está declarando nada. É uma verdade, todo mundo crê, mas não precisa ser cristão. Percebe? Está na igreja sem ser do corpo, sem ser de Jesus. Então, Paulo enfrenta, agora ele vai enfrentar uma coisa. Ele anda, pode passar o texto, por favor? Nos versos seguintes, ele vai dizer uma coisa difícil. Ele vai ser convidado para pregar no Areópago, no verso 22, e ele diz: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Preste atenção, que agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo. Este que vocês não conhecem, eu lhes anuncio. Preste atenção. Cristão ignorante da palavra, ignorante das coisas de Deus, é inconcebível. Você está adorando o Deus da sua cabeça. Revista Teológica, 1982, eu ainda não tinha casado, quando eu abro aquela revista, tomo a Revista Teológica na capa, do reverendo, esqueci o nome dele, já lembro o nome dele? Pego a capa, está escrito lá: se você vê Deus do mesmo jeito, você não está vendo Deus, está vendo um ídolo. Se você vê Deus do mesmo jeito, não está vendo Deus, está vendo um ídolo. Preste atenção por que essa frase. Deus é dinâmico. Deus está se revelando a você. Esta celebração tem que trazer alguma coisa nova para a sua vida. E o dia de amanhã vai trazer alguma coisa nova. Porque o Senhor mesmo disse: eis que faço novas todas as coisas. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Irmãos, eu acordo todo dia de manhã com a certeza de que cada dia será um dia de uma experiência com Deus que eu não tive anteriormente. Ou seja, está havendo uma construção dinâmica. Isso é muito fácil de provar em Jesus Cristo, por exemplo. A Bíblia diz: se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós não temos um ídolo para adorar, nós temos uma fonte a jorrar em nós. É fonte de vida, não é fonte de religião. Por essa razão que as pessoas aqui acreditam que o evangelho é religião, elas nunca conheceram a Deus. Elas estão no nível dos atenienses. Adoram, mas não conhecem. Aí eles fazem um altar ao Deus desconhecido, que consegue fazer isso. Eles são capazes de imaginar como deveria ter sido Deus, como seria Deus. Pessoas que acreditam que se fizerem tudo o que é certo, Deus as abençoará. Esse é um pensamento muito lógico. Se você andar certo, qual é a lógica? Deus respalda quem anda certo e, portanto, você dá tudo certo para você. Pergunta basicona: e o que é certo? Basicona, pergunta basicona. E o que é andar certo? E os pecados do coração? Tá bom, você anda tudo certo. E o que é dar certo para você? Ter uma enfermidade e ter uma experiência de cura tremenda depois de 3 anos no UTI, é dar certo? Claro que não. Ser curado, conhecer a Deus sem enfermidade é dar certo. Uau! E você controla isso? Não sabia. Porque Paulo está no caminho de Damasco e não foi ele que pediu para ver Jesus, foi Jesus que apareceu a ele. Revelação é da parte de Deus, não da nossa. Você pode passar 2 anos lendo a Bíblia, 3 anos lendo a Bíblia, 4 anos lendo a Bíblia, e lá pelas tantas, um dia que você está decepcionado, a luz da revelação vem para você. Irmãos, conversão é isso. Fernanda disse assim: eu não leio mais a Bíblia. Quando ela falou não leio mais a Bíblia, porque estava clamando a Deus e Deus não respondia, e ela lendo e nada, voltou a ler, aparece a prima dela na casa dela e fala assim: nós vamos para a igreja. Aí ela abre o jornal, você pode abrir o jornal à tarde, isso não tem mais hoje. Mas ela abre o jornal e procura lá, igreja. Aí tem igreja católica, igreja isso, igreja. A única igreja que tinha, igreja evangélica, Assembleia de Deus. Nós vamos na igreja evangélica. Agora, de onde foi que ela tirou essa brilhante ideia de achar uma igreja via jornal à tarde? Diz. Irmão, ninguém em sã consciência faz isso. Isso é uma estupidez. Claro, quando é do Espírito, não é estupidez, é direção. Percebe isso? Por quê? Porque a iniciativa de se revelar vem de Deus.
Por isso que não é admissível que você, sabendo que é este Deus, fique passivo. Não leia, não busque, não pergunte, não perscrute, não é admissível. Paulo chega lá e diz na cara, vocês têm um monte de deuses. E por que essas pessoas têm um monte de deuses? Porque essas pessoas, deixa eu te falar isso para você. O que é um Deus? O que é um ídolo? Deixa eu te explicar o que é um ídolo para você. Um ídolo, em primeiro lugar, biblicamente, é um demônio. Exatamente isso que você ouviu. Qualquer imagem, quando a pessoa se curva diante de qualquer imagem, inclusive de Maria, ela está adorando a demônios. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia diz exatamente, não fazem a homens, mas a demônios. Por que isso? É claro que a imagem não é o demônio. A imagem não é o demônio. Mas na hora que ele se curva diante da imagem, um demônio, isso é a explicação de Peter Wagner, baseado neste versículo, o demônio se senta sobre a imagem porque não é Deus. Então a pessoa adora a demônio, mas não sabe disso. Isso é uma informação que eu estou te passando. Pois bem, qual é a função desses muitos ídolos? Mediar uma relação com Deus. Irmãos, algumas pessoas querem que eu medie a relação com Deus. Eu e Fernanda mediar a relação. Niles, eu queria que você orasse porque você tem uma oração forte. Então, eu e Fernanda temos uma oração forte. Você está mais perto de Deus. Quantas vezes já me disseram isso? Você que está mais perto de Deus. Alguns disseram, brincando, é claro, né? Brincaram comigo. Claro que isso é legal, essa brincadeira, porque a pessoa mesmo sabe que está brincando. Mas quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, você está mais perto de Deus. Eu e Fernanda estamos mais perto de Deus. Eu quero saber onde é que está esse Deus que eu estou mais perto. Irmãos, esses ídolos que a gente tem, seja de quem for, é tudo mediação para a gente não ter relacionamento. Você precisa construir um relacionamento com os seus irmãos e com Deus. Com Deus, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Você vai dobrar o seu joelho. Vamos supor que você vai dobrar o seu joelho para adorar a Deus mesmo, ao Deus único e verdadeiro. Onde é que Ele está? Ele está no céu. Então pronto, eu vou adorá-lo aqui agora. Lá vai eu adorar. Ele está no céu mesmo? Onde é que eu vou adorá-lo? Não, eu dobrei o joelho perante o Deus. Não, eu estou orando. Bom, aí tudo bem, eu dobrei o joelho para orar, porque Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 3, dobra os joelhos perante o Pai, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas, aí dobra o joelho, para orar. Mas eu estou falando de adorar. Como é que eu adoro a Deus? De joelho? Cadê Ele para eu dobrar o joelho? Não tem. Você encontra Deus aí, meu irmão. Deus está lá dentro, não é lá fora. Deus entrou na sua vida. Quem me ama guardará a minha palavra. E eu rogarei ao Pai, e viremos a Ele e faremos nele morada. Por isso que quem não tem autoconhecimento não tem Deus, não encontra. Deus está lá dentro, irmão. Sabe como é que você encontra Deus? Quando você se quebranta. Quando começa a quebrar o orgulho, quando começa a quebrar muitas teorias sobre Deus, quando começa a quebrar as suas ideias vagas e malucas de que você tem que fazer alguma coisa para você ser amado e aceito. Então começa a quebrar tudo isso, você começa a perceber que quanto mais você tentou, menos foi amado. E quanto mais você confiou, mais você sentiu a presença de Deus. Por quê? Mas Deus é assim, que Deus está cá dentro, Deus não se acha fora. O ídolo é que está fora, Deus é que está dentro de nós. Então, observa bem, Paulo vai chegar para pregar e a cabeça dele é completamente diferente daquele pessoal. O pessoal quer um mediador. Paulo já tem o Deus que ele buscava. E aqui eu quero continuar porque o texto, ele vai dizer, continua aqui, por favor, na tela, verso 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, por isso que ele mora em nós. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Aí, de um só ele fez todos os povos. Ele está falando de quê? Da criação, que Deus criou Adão, de um homem só, para que povoassem toda a terra. Então Deus também trabalhou para que povoasse a terra. Agora, eu quero concluir no verso 27. Eu quero trabalhar o verso central 27. 27 está na tela, que diz assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, o pudessem encontrar. Irmãos, vamos ser sinceros, quem é que anda tateando? Fala para mim. Hein? Um cego. Então Paulo, com muita
sutileza chamou todo mundo de cego. Vocês têm um Deus desconhecido, porque vocês são cegos em relação a Ele. Vocês tentam encontrar Deus assim. E é por isso que vocês fazem essas imagens ridículas. Você já viu a Medusa? Quem sabe a imagem da Medusa? Quem conhece a imagem da Medusa? O que é a Medusa? Uma deusa com uma cabeça cheia de cobras, uma coroa de cobras. O que é a Medusa? Vai estudar os deuses gregos. Os deuses gregos são deuses temperamentais. Quando se irritam, jogam os raios assim das pessoas. O que é esses deuses? O que são esses deuses gregos? Repercussões do que os próprios homens são. Eles, na verdade, são o que os homens são. Aquilo que chamamos de antropomorfismos. Eles são ideias humanas projetadas em forma de Deus. Então, o que você tem? Paulo está dizendo que vocês são tudo cego. Vocês estão tateando. E aí ele fala, ele não está longe de cada um de nós. Irmãos, Deus está mais perto do que você imagina. Deus está perto do humilde. Deus está perto daquele quebrantado que reconhece a sua impossibilidade de encontrar Deus. Deus está perto de quem sabe que nada é. De quem sabe que é pecador. Deus não está perto de quem é pecador. De quem é pecador todos são. Deus também não está perto dos bons, aqueles que conseguem acertar. Não, Niles é uma pessoa muito boa. Não existe isso, irmão. Deus ama Jesus. Presta atenção, Deus só ama Jesus. Vou tentar melhorar essa frase. Deus só ama quem está em Jesus. Deus só ama quem foi colocado em Cristo. Vou melhorar. Deus ama a todos para alcançar a todos e colocá-los em Cristo. Você entende? Ou seja, o amor que você percebe, que Deus já tem. Mas Deus, como é que se percebe? Não, eu não acredito nesse negócio. Não, esse negócio é besteira. Só tem alienado. Esta pessoa acabou de ficar cega. Essa pessoa acabou de reafirmar que é cega. Rapaz, eu não gosto de crente. Eu não gosto disso. Eu não faço isso. Minha vida não... Quem manda em minha vida sou eu. Quanto mais você reafirma o seu próprio governo, mais você afirma, você é cego, você é cego. Mais o altar ao Deus desconhecido está claro na sua vida. Deus está chamando a você a uma coisa. No verso de número 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância. Até hoje, quando você entrou na igreja, aqui na videira, você era ignorante quanto a algumas coisas que você ouviu. Por isso você era ignorante, então Deus não levou em conta a ignorância. Mas agora, Ele ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que Ele vai julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Deus vai julgar. E eu quero dizer por que e como Deus vai julgar. Deus escolheu você para você nascer, e você mesmo não escolheu nascer. Pensamento óbvio. Não precisa de filósofo para dizer isso para você, mas eu vou dizer. Você não escolheu nascer. Você não escolheu seus pais. Você não escolheu a cidade de nascer. Você não escolheu o tempo de nascer. Você preferia ter nascido em 1200, na Idade Média, em que não tinha nem hospital e nem delegacia? Você preferia isso? Pois você nasceu no século XX. Nasceu no século XX. Nasceu dos seus pais. Podem ter sido ruins como for, mas eles foram o meio pelo qual você veio ao mundo. E de uma maneira ou de outra você está aqui essa noite. E eu quero dizer, você não escolheu nada disso. Se você não escolheu, nem seria capaz de escolher nem seus pais, nem a cidade, nem o tempo, nem nada, nem seu nome. Nem seu nome você escolheu. Quem escolheu, quem teve o direito, quem teve o propósito, quem pensou em sua vida? Este Deus que hoje marcou o encontro com você, pensou na sua vida e na sua existência. Este Deus pensou em você porque Ele ama você, mas Ele não quer você cego. Cegueira é andar no seu próprio caminho, mesmo que seja evangélico. Mesmo que seja religioso. Porque aqueles homens de Atenas, eles tinham vários deuses. E eles, no entanto, estavam cegos. Então, se você tem uma fé não significa nada. A fé certa pode transformar, mas a fé não. Eu sou um homem de muita fé. Junta todas as nossas fezes aqui e daremos descarga. O que conta não são as nossas fé. O
O que conta é a fé certa. E a fé certa te leva ao arrependimento. Sabe por que você precisa se arrepender essa noite? A se arrepender de acreditar que você é capaz de alguma coisa. Você não é capaz de coisa nenhuma. Você pode ir para casa essa noite, não sabe nem se chega lá. Você pode deitar na cama, não sabe nem se acorda. Mas como estatística você acredita mais na estatística e na probabilidade. Beleza. Como é que você vai enfrentar o juízo de Deus? Baseado em quê? Em ter sido bom? Baseado em quê? Nas coisas boas que fez? Tá bom. E as coisas ruins? Quem perdoou? Como é que fica a balança das coisas ruins e das coisas boas? Como é que fica aquilo que você não consegue esquecer que você fez? Como é que fica as coisas que você sabia que deveria fazer, mas não fez? Então não é o que você fez, agora é o que não fez. Como é que fica essas coisas? Como é que você faz um levantamento da sua história? Como? Tá, e como é que você resolve esse levantamento? Como? Perceba, querido, você nasceu morto, você nasceu cego como os atenienses. Essa noite você precisa dar um passo e entregar a sua vida a quem deu a vida a você. Quem nasceu, quem fez você nascer, quem criou você, quem pôs o mundo em ordem, quem criou Adão, quem criou os tempos e as estações, quem criou o propósito para a sua vida, quem chamou a existência a sua pessoa. Esta pessoa que fez tudo isso tem direito sobre você, e esta noite ele veio requerer os seus direitos sobre a sua vida. Esta noite este Deus chama você às contabilidades. Esta noite Deus está falando com você, e Ele está chamando você para a prestação de contas. Você fará o que perante este Deus que tudo vê, que conhece os seus pensamentos e o seu futuro, que conhece aquilo que você não planeja e não planejou? Você acha que você pode barganhar com Deus? Você acha que você pode ser moralmente irrepreensível e ter diante de Deus um conta corrente? Não. A única conta corrente, a única moeda que no céu conta, se chama sangue de Jesus. Não é o seu sangue nem a sua boa obra, mas é o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus não é para pessoas boas, é só para pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa noite eu faço igual a Paulo, entrando num mundo místico, um mundo cheio de filosofias, um mundo cheio de coisas que concorrem com a mensagem de Deus. Só existe um altar esta noite aqui, é ao Deus que você ainda não aprendeu a amar e conhecer. É aquele Deus que você se tornou preguiçoso de ler livros dele. É aquele Deus que você sequer gasta tempo com ele. Sequer consegue bater um papo com ele, sentado e chorando e dizendo: eu te amo, muda a minha vida. Você não consegue nem fazer isso. Sabe por quê? Porque você nunca se arrependeu, por isso você não consegue. Você precisa se arrepender esta noite de ter tentado viver fora do plano dele. O plano dele era trazer você para perto e dizer: ei, vida sou eu que entendo, porque foi eu que fiz. Pessoas sou eu que entendo, porque foi eu que fiz. Casamento sou eu que entendo, porque foi eu que fiz. Filhos fui eu que fiz, por isso que eu entendo como educar. Eu conheço todas as coisas. A tua vida é minha ou ela não é nada. Você entende como tem que ser radical? Por isso que Paulo ia para a rua gritar e parecer louco. Ele bancava esse espaço público. É por isso que cristãos têm que ser corajosos. Não é porque eles vão brigar com um revólver. Eles não vão ser bolsonaristas no sentido pejorativo do termo. Eles são convictos de um Deus que eles conhecem, não de um Deus desconhecido. Queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Há pessoas esta noite que o Senhor chamou para arrepender-se. Se você por um momento começou a contabilizar os seus pecados e dizer: arrepender de quê? Você já não entendeu a mensagem, não precisa vir. A mensagem é: você é meu porque está longe. Você é meu porque faz o que quer. Você me pertence porque vive do teu jeito. Você é meu
Quem te autorizou a fazer o que quer da tua própria vida? Quem? Eu estou aqui porque eu vim buscar o que é meu. Estava perdido, eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido. O seu lugar é na casa daquele que o criou. Você está voltando para o paraíso. Adão saiu, você ficou até hoje perdido. Mas hoje é dia de voltar ao paraíso. E o paraíso se chama Éden. E Éden no hebraico significa presença de Deus. Essa noite Deus está chamando você. Obedeça e se arrependa. Venha à frente. O Senhor está chamando um, chamando o outro. Aleluia, 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 aleluia. É por isso que eu gosto de fechar meus olhos nessa hora, porque eu vou lá na glória e eu vejo Deus chamando com o dedo assim: vem você agora. Tem uma pessoa que vai vir aqui à frente. Ela vai vir porque Deus falou: hoje é teu dia. Já chega de todo tipo de remendo e alternativa. Eu sou a única alternativa. Eu quero que você venha à frente. Em nome de Jesus, que o inimigo solte as suas pernas agora. Que solte o medo agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda ação do diabo contra esta vida, para prender as suas pernas, para prender através do medo, em nome de Jesus, peça agora, peça agora a pessoa do seu lado: mãe, eu quero ir contigo agora. Peça agora, o Senhor está te chamando. O Senhor está, na verdade, dizendo: você já é minha. O que você está fazendo aí? Venha agora. Vire para sua mãe e diga: mãe, isso. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando você. Chega de tentativas. Não existe tentativa. A tentativa já foi feita. Jesus fez a tentativa certa. E Ele derramou o seu sangue pelo seu pecado, pela sua rebeldia, pela sua vida. Essa noite é noite de arrependimento. É de entregar a vida a Jesus. Venha. Não fique achando que não é com você, não. Você entrou aqui por isso. Você sabe que não era eu que ia pregar. O Wellington ficou doente, nem hoje ele veio. Era ele que ia pregar. E Deus me deu essa palavra, a palavra igual a de Paulo, no meio do Areópago, contundente, para um Deus desconhecido. E você vai sair daqui com um Deus conhecido. Não é um Deus tentativa, não é um Deus livro católico, não é Deus catecismo, é Deus vivente dentro de você. Não é Deus catecismo, é Deus dentro de você. Não é doutrina, é pessoa, é uma vida em você. Aleluia. Enquanto nós estamos cantando, essa música diz, estamos ouvindo a música ser solfejada. Ninguém é como o nosso Deus, diz a letra. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Talvez cantamos exatamente o que ia acontecer, uma coisa grande no teu coração. Eu estou de olho fechado, não sei nem quem está aqui. Mas Senhor Jesus, eu oro agora, eu começo a orar agora ao som dessa música. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, aleluia. Há poder no sangue de Jesus esta noite. Há poder para libertar. Há poder para soltar vidas que acham que estão vendo. Há poder para abrir os olhos de pessoas cegas para o Deus outrora desconhecido. Há, Senhor, poder no sangue de Jesus para aquela montanha de altares nas casas, o altar da televisão, quantas horas assistindo, o altar do iPhone, quantas horas no WhatsApp, o altar das redes sociais, quantas horas nesses altares prostrados para ver a vida dos outros e passar a sua própria vida. Deus, nós estamos aqui diante de um Deus, aleluia, de um Deus a quem queremos conhecer, um Deus a quem queremos com quem queremos conviver, um Deus com quem queremos passar a nossa eternidade. Ou nós não queremos chegar aí no céu perdidos, nos sentindo completamente estranhos no céu. Quem é aquela pessoa? É Jesus. Como é que você vai chegar no céu sem saber quem é Jesus, desconhecendo esse Deus? Curva sua fronte agora, você que veio à frente. Repete comigo assim: Senhor, eu quero te conhecer. Por isso eu me arrependo de andar e de viver como bem entendo. Eu desejo te conhecer. Desejo andar contigo. Desejo andar na tua pegada. Desejo andar te conhecendo a cada dia.
eu te pertenço. Lava-me com teu sangue, perdoa as minhas falsas tentativas, perdoa minha falsa santidade, perdoa minha falsa verdade. Eu não sou nada, eu só preciso, repita, eu só preciso do sangue de Jesus. Lava-me esta noite e ficarei limpo e começarei a caminhar contigo. Labayotrokova nabalachá, lebrente okofa sebriandegava shelebiria sevakovanas, labrecatola bahacharala diogoda valagre terelia lavashere. Grande é o Senhor esta noite. Se puder botar a mão no seu coração, Senhor, arranca corações de pedras agora. Arranca pedras do coração, arranca medo, arranca sobrenaturalmente o temor. Aqueles que estão assistindo, Senhor, pela internet, o Wellington inclusive, Senhor, grandes coisas nós cantamos porque cremos, porque o Senhor é grande. É por isso que a gente canta. Arranca, Senhor, arranca do coração. Arranca, Senhor, este coração de pedra e concede um coração de carne. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo porque é um altar de um Deus conhecido. Um Deus que habita em minha vida. Um Deus que mora em mim, que prometeu e cumpriu que viria e faria morada. Não há nada a não ser o Senhor. Não há ninguém brilhando aqui a não ser o Senhor. Não há ninguém a não ser o Senhor. Não há ninguém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Salvador. Só o Senhor salva. Só o Senhor transforma. Só o Senhor mostra o caminho. Só o Senhor transforma corações. Só o Senhor transforma famílias. Só o Senhor tira da religiosidade. Liberta religiosos esta noite, Senhor, religiosos videirinhos, pessoas que caminham, Senhor, cegas, tateando, ouviram uma voz, mas são cegos, Senhor, esta noite é noite de luz. Ao deitar na cama, Senhor, batiza pessoas com o Espírito Santo. Ao deitarem na cama, Senhor, enche do teu poder. Darala Shafael Gonobrele faz teguia para lavaiar, xerigaio flastil levantobre nevias. Lebrante que bretubre na fala, trutou que a fala barrastou como no polo sobre neguevala ibara cacheva naio. Eu te louvo, Senhor, por Hilário. Eu te louvo por Dai. Eu te louvo pela tua bondade. Eu te louvo por Caterine. Eu te louvo por cada um. Te louvo por Felipe tocando a bateria hoje, Jesus. O Senhor trouxe